Uma das maiores dúvidas do empreendedor, do prestador de serviços, em geral do profissional que usa a própria imagem para vender, que aparece e precisa disso para vender, é entender como atrair os clientes certos e como afastar os clientes errados. Isso aqui vai no bônus, né? Mas como atrair os certos e mandar para longe aqueles que não vão comprar, que estão ali de bobeira, que são curiosos. Como que eu faço esse equilíbrio de trazer para perto quem eu quero e de mandar para longe quem eu não quero? Eu vou comentar um pouco desse segredo aqui com você hoje, que não é nenhum segredo, envolve muita prática, envolve alinhamento dentro da comunicação, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, mas eu vou compartilhar tudo isso com vocês e eu espero de verdade que ajude. Então, já se inscreve aqui no canal, me chamo Yuri Pelegróis, especialista em comunicação que vem da alma, estou sempre trazendo conceitos e ideias, falando de uma comunicação que é autêntica, de cada pessoa. Não uma que imita os outros e que fica copiando todo mundo. Ah, todo mundo fala assim, então deve ser bom você falar. Na comunicação, esse princípio não funciona. Cada um tem um jeito. Então me segue aqui, me segue lá no Instagram, nas minhas outras redes sociais que estão aqui embaixo e acompanha esse trabalho, esse projeto. Estou numa jornada de desenvolvimento e estou compartilhando isso diariamente, especialmente lá na minha outra rede. Então fica à vontade para fazer parte disso, para comentar, para estar junto, para dar um apoio também, dar sugestões que eu vou sempre receber de coração aberto. Então vamos ao que interessa. Como atrair clientes certos e afastar os errados. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que para atrair as pessoas certas, você tem que falar com as pessoas certas. Então isso é a primeira coisa. Sempre que você quiser conversar com alguém, quem quer que seja conversa pessoal, seja falando para 5.000 pessoas numa palestra, seja num vídeo, numa rede social, não importa. A primeira pergunta que você precisa fazer sempre é como aquela pessoa é. O que aquela pessoa entende, como essa pessoa vê a vida, que linguagem, que palavreado essa pessoa usa, como essa pessoa se veste, se comporta. Tudo isso está dentro de um mesmo pacote. Você precisa entender o máximo do seu público. Então, para você atrair o público certo, a primeira coisa que você vai fazer é conhecer o público certo. Ah, Yuri, mas eu não conheço ainda o meu público, eu quero começar a atrair eles. Então você vai imaginar o público que você gostaria de ter e você vai começar a estudar sobre esse público que você imaginou. Qual é a profissão desse público? Qual é a idade desse público? Faz tudo isso. Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial, tem o ChatGPT, tem o DeepSeek, que ajudam a gente demais nessa pesquisa. Você pode colocar ali, eu trabalho com tal coisa, eu faço tal coisa dessa forma, você já está, imagino que já esteja alinhado, se não, primeiro você vai estruturar tudo isso para poder vender o que você quer, você vai colocar diante ali da inteligência e vai falar, quem deve ser meu público ideal? E ele vai te dar uma sugestão, não é que está certo, mas você precisa de um caminho para começar a correr, para você poder puxar algo desse público. Então você tem ali agora o seu público imaginário e você vai ver a idade do público. Você vai ver se tem predominância de sexo ou não, masculino e feminino, tanto faz. Você vai ver questões como lugar, onde esse público costuma morar, qual é a renda desse público, qual é o palavreado desse público. Se você tem um público de advogado, eles falam de um jeito. Se você tem um público de médico, eles falam de outro. Se o seu público são pessoas mais simples, pessoas do dia a dia, eles falam de outro. Então, cada público tem uma forma de se comunicar. O que acontece é que, vamos supor que seu público é um público de médicos. Quando você usa linguagem técnica nos seus vídeos, na sua comunicação, e você quer atingir médicos, os médicos entendem. Então isso aproxima eles. Ao mesmo tempo que afasta quem não entende, porque se a pessoa não entende, porque ela vai ficar ali. E aqui a gente entra numa falácia da comunicação, que é que tem uma galera que diz que você sempre tem que falar simples. Não é esse o caso. Se você está palestrando, se você está falando a grandes públicos, se você tem uma abrangência de público, não sei, uma pregação numa igreja, aí faz sentido. Quanto mais simples você falar, melhor. Se você é presidente, por exemplo, de um país político, quanto mais simples você falar, melhor. Por quê? Porque você quer que todas as pessoas entendam o que você fala. Você quer arrematar o público na sua quantidade. Então, nesse caso, faz sentido você falar sempre de maneira simples. Agora, se você quer atingir um público específico, você ainda tem que falar de maneira simples para que aquele público, como um todo, entenda. Mas isso não significa abrir mão de alguns termos complexos que só aquele público entende. Faz sentido o que eu estou falando para você? Não é que você vai falar de maneira super complicada. Vai usar só termo técnico. Porque se você fizer isso, talvez você use só termo técnico de advocacia. Seu público é de advogados.
Talvez alguns advogados não entendam, porque eles não estão acostumados a falar daquele jeito, eles preferem falar simples. Então não corra esse risco. Ainda assim, fale simples, mas no meio dessa sua fala simples, coloque termos e conte conceitos, fale de histórias que só o teu público entende. Então, eu estou usando o exemplo de advogado aqui, mas você pode aplicar isso a qualquer tipo de público. A questão é como você vai saber, como é que você vai entender? Porque para o advogado é um pouco mais fácil, porque tem uma linguagem que é, eu imagino, não sei, não sou advogado, mas que é praticamente universal, ou pelo menos aqui no Brasil é comum. Agora, talvez você tenha um público, e o seu público é um público interessado em jogos. É um pouquinho mais fácil, mas já é um público um pouco mais abrangente, que tem uma linguagem um pouco mais abrangente. Que termos você vai usar? Como você vai se comunicar? Como essa pessoa gosta de ouvir alguém falar? Esse é o estudo que você precisa fazer. Entender o seu público e como ele pensa para poder falar a partir do seu público. Veja bem, isso não significa você abrir mão da sua essência, do jeito que você fala, da sua autenticidade. Não é isso. Você tem um jeito único de falar. A sua autenticidade, ela precisa caminhar com você. Mas até o que eu estava falando hoje para uma cliente da consultoria, a gente precisa criar cercas para a nossa própria comunicação. Então, se eu sou mais acelerado, eu falo rápido, é o que eu estava falando com ela. A gente fala rápido, a gente vai falando e atropelando as coisas e a gente se comunica assim. Quer dizer que eu preciso aprender a me comunicar mais devagar? Se tiver falando rápido no nível escandaloso que ninguém entende, ok. Se não, depende. A resposta é sempre depende. E quase sempre, se você fizer uma pergunta sobre comunicação, a grande maioria das respostas vai ser depende. Mas depende do quê? Depende do público que eu quero atingir. Agora, eu tenho um jeito único. E esse jeito único, ele precisa me ajudar a construir cercas da minha comunicação. Então eu estou dando um exemplo para você de falar rápido. Se eu falo rápido, tem até onde eu posso ir, até uma cerca, até um muro, onde eu posso diminuir a velocidade da minha fala para me equiparar com o público, para estar igual ao público, para que o público me entenda. Porque meu público fala mais lento. É só um exemplo. Então, se meu público fala devagar e eu falo rápido, até onde eu posso ir diminuindo o meu tom para me adequar ao público? Até onde? Eu preciso saber isso com muita clareza. Eu preciso entender isso. Porque se eu começar a passar de certos limites, o que acontece é que eu abro mão da minha identidade. E eu me torno basicamente o que o público é. Não é para você ser o que o público é para você ser você. Mas você tem que se comunicar de uma forma que ele entenda. Então você precisa arrematar esse público para você do jeito que você fala. E esse é o X da jogada. Qual é o limite? Até onde você deve ir? Até que ponto você deve transformar a sua comunicação para que o seu público entenda? Então tem um limite, tem uma barreira. Vá até esse limite. Ele não é algo tão sólido, algo concreto. É algo mais do imaginário, tudo bem. Mas você sabe. Está abrindo mão demais de quem você é só para falar com o público? Então deve estar errado. Você está diminuindo um pouco, mas ainda se sente que é você? Então provavelmente você está no caminho certo. Então essa é a coisa fundamental. Entender quem o público é, mas falar com o público a partir de quem você é. O que vai acontecer é que as pessoas elas vão chegar até você e elas vão se interessar pelo que você tem a falar porque você está falando na língua delas. Mas uma pessoa que não curte aquele tipo de conteúdo, que não entende o que você tem para dizer, aos poucos ela vai se afastando. Então, no caso, eu falo sobre comunicação. O meu público ele é um tanto quanto abrangente. Eu falo com pessoas que têm uma linguagem mais rebuscada e pessoas que falam mais simples. O que eu tenho que falar? De que forma? Eu tenho que falar simples, porque eu quero arrematar os dois. Então, a pessoa que fala de maneira mais rebuscada, ela vai entender também. Só que a forma como eu falo de comunicação, a forma como eu falo de autenticidade, a forma como eu sempre critico, você viu que eu comecei o vídeo falando sobre isso. Aqui a gente faz comunicação de verdade, que vem da alma. Pessoas que estão à procura de um método pronto, de um movimento milagroso, para transformar a maneira como elas falam do dia para a noite, simplesmente copiar e modelar alguém. Essas pessoas, elas não continuam assistindo o vídeo. Elas param. Quem está aqui até esse momento, claro que não é 100% esse cálculo, mas 90% das pessoas que estão me assistindo nesse momento é porque entendem que a comunicação é um processo e que a comunicação ela tem autenticidade em si. E se não entende, vai passar a entender. E no momento que entender, ou vai pular para fora, ou vai continuar comigo. A comunicação intencional, como a gente chama, ela faz isso. Ela transforma a mentalidade do público ou para ficar
ou para ir embora. Então coloca isso diante do seu público. Não se preocupe se você está perdendo seguidor, se tem pessoas indo embora. Não se preocupe se você recebe uma mensagem falando eu não gosto da forma como você se comunica. Se tem uma pessoa falando que não gosta e 5 falando que gostam, tá tudo bem. O problema é se tá 20 falando que não gosta e uma só pessoa gosta. E provavelmente você não está agradando pessoas o suficiente. Aí você tem que rever. Agora, 3 falam que gosta e uma que não gosta, você está no começo ainda, é o processo de atrair quem te quer e afastar quem não te quer. Então vai colocando essas cartas na mesa, sempre a partir do que o seu público entende. Agora, como eu falei, você não pode perder sua autenticidade. Você precisa construir alguma coisa, uma comunicação que seja a partir de quem você é. Por quê? Porque no momento em que você afasta quem não te quer e atrai quem te quer com uma comunicação autêntica, o que vai acontecer é que as pessoas que ficaram ali junto com você, que são as que querem estar ali por causa da maneira como você se comunica, elas vão se manter ali, elas vão ficar junto com você, não porque você fala a língua delas mais. Elas foram atraídas por isso. Então veja como a gente está falando de coisas diferentes agora. Tem algo que atrai o público, mas agora eu estou falando de manutenção, do público ficar. Por que o público vai escolher ficar? O público pode escolher ficar porque você cobra mais barato. Você não quer isso. O público pode escolher ficar porque você tem uma qualidade de produto superior. Você não quer isso também. Eu vou te dizer por quê. Porque a qualidade ela pode ser plagiada. Alguém pode fazer um produto com a mesma qualidade que o seu e cobrar mais barato. O que seu público vai fazer se ele ficou por causa da qualidade? Ele vai para o outro. Então você não quer isso também. Talvez alguém te contou que o ideal é que o público fique pela qualidade. Não é. Porque ele pode correr para outro com a qualidade parecida. Então não é sobre entrega, não é sobre produto. O que tem em você para que o público fique uma hora que ele já foi atraído? Ele tem que sentir que existe algo em você que ele nunca vai achar em lugar nenhum do mercado, que é a sua autenticidade. Por isso que eu sempre comento que a comunicação é alma, não é teatro. Ela tem que vir de quem você é, tem que ser autêntica. Ela tem que ser desenvolvida a partir de você. Porque aí, nesse caso, o público vai chegar, porque você se comunica como ele, você fala a língua dele, mas ele vai ficar simplesmente porque você é quem é. O público vai se manter porque você transborda de autenticidade. E quando o seu concorrente criar um serviço igual ao teu e cobrar mais barato, o teu público vai olhar para isso e vai falar, tá louco? Eu quero é tal pessoa, você, coloque seu nome aqui, eu quero é fulano. Por quê? Porque ele é desse jeito. É único, esse jeito aqui me encanta, eu gosto de estar junto com ele. As pessoas vão te escolher não pelo que você tem a oferecer, mas vão te escolher por quem você é. Se você quer desenvolver esse negócio, aprender muito melhor, como é que eu desenvolvo uma comunicação que é autêntica? Algo que é real meu, que só eu tenho, que meu público vai me escolher pelo que eu sou, mesmo que alguém ofereça algo mais barato igual. Como que eu desenvolvo isso? Aqui embaixo tem um link. Você clica no link, você vai direto numa página que vai te explicar ainda melhor sobre o método DOM, que é o meu método de 3 passos, tá bom? Esse link ele vai dar numa página que vai te falar de um mini curso, é rapidinho, são 3 aulas intensas, onde eu vou te explicar o método DOM, desenvolver, observar e melhorar. E você vai aprender logo na primeira aula, de cara, a desenvolver essa comunicação de autenticidade e poder aplicar isso no meio digital. E de bônus, eu vou te ensinar como observar o seu público, então tá dentro do que a gente está falando dessa aula, saber o que o público está dizendo, observar seu público e fazer melhorias constantes a partir daquilo que você está observando. E o mais incrível de tudo, eu acho, é até absurdo, mas é o mais incrível. Você vai pagar por isso R$27. Gente, não é parcela, é o valor único. A gente quer democratizar a comunicação. R$27, beleza? É menos do que uma pizza. Comi uma pizza ontem e não estou nem me sentindo muito bem hoje. Se eu tivesse pagado R$27 num curso, eu não ia estar me sentindo assim. Então, R$27, beleza? Vai te ajudar demais. Você vai desenvolver essa comunicação. Então, clica aqui embaixo e não deixa de fazer parte desse momento. Então, voltando aqui, qual é a ideia? Se você for autêntico, o público ele vai estar junto com você. Isso é inevitável. Mas se você não for autêntico, não tiver algo para transmitir que é somente seu, o que vai acontecer é que o público vai ser atraído pela linguagem, mas ele vai, por qualquer ventinho de algo que seja diferente, se afastar de você. Agora, se você se comunica com autenticidade, se você atrai o público certo, e mesmo assim a pessoa se afasta, você precisa agradecer por isso, porque não era alguém que era para ficar ali. Essa pessoa, na verdade, era para sair. Desde o começo, era para ela estar distante.
Então, recapitulando aqui a ideia, você vai estudar seu público, você vai sempre falar com autenticidade, não tendo medo de falar assim, pode falar assim tranquilamente, beleza? Estudar seu público, vai usar uma linguagem que você ouviu do seu público, que o seu público usa, que a galera fala. Ah, eu tenho coisa muito mais abrangente. Por exemplo, eu falo de comunicação. Eu estou aqui para ensinar muita coisa. Então, muitos dos termos técnicos que eu poderia usar aqui, por exemplo, eu poderia falar em antinema, em silogismo, em etos, patos, logos, eu poderia falar essa coisa. Às vezes eu cito esses termos, mas eu tiro um tempo para explicar. Porque as pessoas que estão me ouvindo, muito provavelmente, elas não conhecem esse termo. Então, no meu caso, é falar o termo e explicar. É isso que gera interesse. Então, eu não falo um termo que você conhece, por isso você fica comigo. Mas eu te entrego um termo novo, porque você tem interesse no assunto. E eu te explico. Eu te entrego algo de valor sobre esse termo, para que assim você possa continuar comigo. Pelo menos até primeiro momento. Porque o que vai te manter, como eu falei, é a minha autenticidade. É o Yuri ser o Yuri. É o jeito do Yuri falar, é o jeito do Yuri se comunicar, é o propósito que o Yuri tem, que só o Yuri tem. Afinal, por que você está vendo esse vídeo aqui agora no meu canal, Yuri Pelegros? Por que você não está, eu não vou mencionar nomes, por que você não está assistindo outros grandes comunicadores, outros grandes professores de oratória que tem 1 milhão de inscritos e sei lá quantos, e não um cara que tem 130 e poucos inscritos, perdão. Ontem um cara até comentou no meu canal assim, pô, parece um canal de 100 mil inscritos. Pô, fico feliz pra caramba, o elogio é válido, eu sei que eu estudo muito e tenho isso para entregar. Mas não é um canal de 130 e pouco, então os números eles ainda mostram. Tá evidente, você pode olhar aqui, você vai ver. Vai ficar claro para você. Então por que você não está vendo um canal de 1 milhão? E se você está vendo esse vídeo e se inscreveu, é porque você pretende ver outros. Mas por que aprender com um cara que sabe que tem só 130 e poucos inscritos e não com um cara que tem muito? O motivo para isso é que, primeiro, eu estou te entregando algo de qualidade. Eu estou falando uma língua que você quer ouvir. Então isso faz você se inscrever e querer ver mais. Mas o que vai te manter aqui? É a autenticidade. É você deixar seu comentáriozinho que você vai fazer agora, você vai comentar qualquer coisa aqui e você vai ver que eu vou te responder. Que eu preciso tirar um tempo para fazer isso. Faz parte da maneira como eu interajo com o público. É você ver que se for lá no meu Instagram e mandar uma pergunta na caixinha, eu não vou responder com grosseria, igual um monte de gente faz. Porque o meu princípio não me permite fazer isso. Por mais boba que seja a pergunta, mesmo que você ache uma pergunta idiota, eu vou responder com todo o meu esforço. Porque isso é parte da minha autenticidade. Isso marca quem o Yuri é. Então, se você olhar para tudo isso e decidir continuar, é porque você quis continuar por causa de quem eu sou e não simplesmente por causa de quem eu ofereço. Veja bem, isso aqui não é desculpa para que você ofereça algo ruim, para que você coloque um produto qualquer e foque só na autenticidade. Não. Se você tiver um produto ruim, um serviço ruim, as pessoas não vão nem chegar a parar para prestar atenção em você. O que eu estou falando é, entregue algo bom, mas mantenha as pessoas no seu dia a dia, na sua rotina, na sua esteira, a partir da sua autenticidade e não do serviço que você tem para oferecer. Esse vídeo faz sentido para você? Se faz sentido, compartilha com alguém que também está no seu nicho, que está dentro desse bolo e precisa aprender mais a se comunicar com outras pessoas, a falar melhor na internet e atingir os clientes certos. E já sabe, né? Quer desenvolver essa comunicação e aprofundar tudo que a gente falou aqui? Aqui embaixo, ó, método DOM, R$27, não vai nem coçar no seu bolso. Você vai ficar triste se você não comprar. Pô, não pagou R$27 num curso que poderia transformar sua comunicação? Então não perde tempo não. Tá aqui embaixo e já faz parte disso. E não se esqueça, hipótese alguma, meu amigo, minha amiga. Comunicação é alma, não é teatro.